Bom, vamos lá. Eu pensei muito, né, sobre dar os meus testemunhos, sobre as minhas experiências com Deus. E eu venho sendo tocada muito no meu coração para falar sobre uma delas. E que eu espero que o Espírito Santo se faça presente nesse vídeo, que ele conduza todas as minhas palavras, porque é tudo sobre ele. E é tudo sobre ele. Mas vamos lá. Eu queria muito engravidar e eu não engravidava, né? Era meu sonho ter uma filha e eu pedia muito pra Deus e eu não conseguia engravidar. Até que passaram 6 meses, eu não tentei mais engravidar. E aí aconteceu de eu descobrir que estava grávida. Fiquei muito feliz, porque era o meu sonho, era o que eu queria. A minha filha foi planejada, tava tudo certo entre eu e o pai dela, a gente queria. Até que quando eu engravidei, tudo mudou. Tudo mudou. A pessoa que se dizia assim, meu amigo, companheiro, que a gente ia casar, de repente mudou tudo. Tudo mesmo. Eu passei uma gestação sozinha, abandonada. E muitas coisas vieram acontecer, né, no decorrer disso. Muitas coisas. Uma delas foi que, do nada, a luz da minha casa ficava piscando, baixando. Tipo uma cena de terror mesmo. De repente, o poço da minha casa secou. E isso tudo, eu tô contando assim bem resumidamente mesmo, porque foram sequências de coisas que aconteceram. Morreram animais, eu tinha 4 cachorras, né? 2 morreram. E isso assim, em sequência. Uma vez eu fui trabalhar, as cachorras estavam todas bem. Quando eu cheguei, fui fazer carinho em uma, ela tava já dura, entendeu? Então foi muito levante que aconteceu durante a minha gestação, e eu passando tudo sozinha, calada. Sozinha não, porque eu sempre orava, eu sempre conversava com Deus, porque eu sabia que se eu estava grávida, porque Deus me permitiu. Até que um dia eu tava na minha loja, eu tinha uma loja, e entrou uma moça, uma senhora, que não me conhecia, não sabia da minha história, não sabia nada de mim. E ela falou pra mim, ela falou, olha, eu sei que você tá grávida. Detalhe, eu tava no início da gestação, eu não tinha barriga, porque eu era muito magrinha, sempre fui muito magrinha. E eu tava atrás do balcão, era um balcão de madeira, não tinha nem como ela ver minha barriga, né? Então, ela chegou e falou que eu tava grávida, que o Espírito Santo tava me mandando uma mensagem falando que era uma menina e que ela vinha com a marca da promessa. Eu chorei muito porque eu já tinha feito uma ultrassom e a médica tinha falado pra mim que era um menino. E eu falei pra ela, olha, a senhora pode até ter acertado que eu tô grávida e tudo, obrigado pelas palavras, mas é um menino. E ela falou, não, o Espírito Santo manda dizer que é uma menina. Resumidamente, logo depois de um tempo, de várias outras ilustrações, eu descobri que sim, era uma menina, e eu tenho vídeo até hoje, do dia que eu descubro que é uma menina, eu achando que era um menino. E assim foi indo. Até que chegou no final da minha gestação, né, quando eu fiz 8 meses para 9 já bem no finalzinho mesmo, começou a vir mais levantes. Eu comecei a ter muitos sonhos. Uma pessoa que eu não falava desde 2014 veio falar comigo, querendo retomar a amizade, e perguntou o nome todo da minha filha, perguntou meu nome do pai, como seria o nome da criança e tal. E eu achando que realmente a gente era amigas, né? Eu naquele momento frágil, não tinha muita gente para conversar, morava sozinha, minha mãe ainda não tinha vindo para cá pro Rio para poder ficar comigo. Então era a pessoa que eu conversava bastante. Até que um dia Deus me revelou em sonho que essa pessoa estava fazendo obra de macumbaria comigo. Eu vi nitidamente ela. E no sonho, ela me chamava para ir até um lugar com ela. Quando eu ia nesse lugar com ela, alguém me dizia, não vai, porque o que tá vindo é muito ruim. E, gente, vocês podem não acreditar, mas o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. E eu não fui. Nisso ela continuou indo, essa menina caiu no chão e começou a chorar como se fosse um bebê.
Ela começou a chorar como se fosse um bebê. Nisso eu acordei muito assustada, cansada e sem entender, né? A partir daí a minha mãe chegou, veio pra cá pro Rio de Janeiro e eu fiquei com muito medo de dormir no meu quarto sozinha, porque eu sentia cheiro de bebê, sabe? Perfume de bebê, coisas de bebê, e eu não entendia aquilo. Aí eu passei a dormir na sala com a minha mãe. Eu dormia no colchão e a minha mãe dormia no sofá. E toda vez que eu ia dormir, eu escutava choro de criança. Aí eu acordava, parava. Eu dormia, escutava choro de criança. Eu acordava, parava. E eu não tava entendendo aquilo. E via vulto, entendeu? Muita coisa ruim mesmo, muita coisa ruim. E eu só orava, até que tem uma tia minha que ela é mãe de santo. Eu respeito a religião dela, assim como ela me respeita. E ela chegou e falou: olha, eu coloquei lá o seu nome pra ver, né? Joguei o que ela joga lá, que eu nem entendo. E eu vi que. E rasgou o seu nome da sua filha no meio. E eu vi que sim, tem gente que tá fazendo obra de macumbaria contra você, entendeu? Que quer que você sofra muito, ou que chegue até perder a criança, ou que aconteça algo com você ou com a criança. E tem uma coisa que a gente pode fazer. Aí eu falei: o quê? Ela falou assim: eu vou te dar banho de pipoca. Isso eu aceitei, porque no momento foi um desespero pra mim, eu fiquei morrendo de medo, entendeu? De acontecesse alguma coisa mais com a minha filha. Eu aceitei os banhos de pipoca que ela me deu, até que um dia ela virou e falou: olha, eu vejo você sofrendo muito e chegando ao ponto de perder a sua filha ou de você morrer junto com ela. Tá. Aí ela falou assim: mas tem algo que a gente pode fazer. A gente pode fazer um trabalho, eu vou te falar tudo o que você tem pra comprar e a gente vai numa cachoeira, tem que ser numa cachoeira ou numa encruzilhada, alguma coisa assim, mas era especificamente numa cachoeira. Tinha que comprar uma boneca, tinha que comprar algumas coisas lá que eu nem me lembro mais, e a gente vai fazer esse trabalho pra ser como um escudo pra o que a pessoa fez pra você voltar pra ela. Eu falei: tá bom, então se uma pessoa fez coisa ruim pra mim, pra minha filha, eu vou fazer isso de volta, porque eu tô com medo, né? Teve um dia, aí tudo bem, fui dormir, e minha mãe comigo, minha mãe também com muito medo, minha mãe querendo que eu fizesse isso, porque ela estava com medo, ela queria me proteger. Até que eu dormi, e eu sonhei com um ser que ele falava pra mim: olha, vai doer, mas vai ficar tudo bem. E eu acordei com aquela certeza no meu coração. E eu falei: mãe, aí minha mãe falou assim: Tatiana, a gente tem que comprar as coisas, a boneca, isso e aquilo, sua tia tá esperando, porque a minha tia faz tratamento oncológico. E logo na sequência, ela iria realizar uma operação, uma cirurgia, então ela não ia poder fazer esse trabalho se não fosse naquele momento. E aí eu falei: mãe, eu não vou fazer. Ela falou: como assim? A sua tia falou que te viu sofrendo, que tem gente fazendo macumba, que tá indo em vários lugares, Aí foi quando eu falei: exatamente, a pessoa tá indo em vários lugares, e Deus tá quebrando, não tá permitindo. E eu não vou fazer, porque eu não sirvo a dois deuses. Então eu não vou fazer. E se for pra morrer, se é o que Deus tem pra mim, se Deus permitir que eu morra junto com a minha filha, que assim seja feito. Porque eu prefiro morrer crendo em Deus, acreditando nele, crendo que depois daqui ele vai estar me esperando, vai me receber, que ele tem um lugar melhor pra mim, do que fazer uma coisa dessa. Aí a minha tia veio conversar comigo e falou: Tatiana, você não vai fazer? Eu falei: não vou fazer. Ela falou assim: tem pessoas que Deus tem um cuidado, Deus ama todos, mas tem pessoas que Deus tem um cuidado maior. E o mais importante é a fé. Eu vejo você sofrendo muito, mas se você não quer fazer, tudo bem. Eu falei: não, eu não vou fazer. E nisso, eu me apeguei em oração e falei: vou fazer 21 dias de oração. Eu sei que meu celular tava bonzinho, tava novo.
Numa dessas vezes que eu fui fazer a minha oração, meu celular, ele apagou. Ele apagou, não ligava por nada. Minha mãe olhou pra mim e falou, deixa aí, que a gente vai lá no médico e quando a gente voltar, seu celular vai estar bom. Realmente, quando eu voltei, meu celular estava ligado, como se nada tivesse acontecido. E eu fazendo minhas orações. Até que um dia senti a dor do parto, e muita dor mesmo. E um tio meu, com uma tia minha que já é falecida, ela levou a gente me levou, né, pra maternidade. Chegou lá, eu não tinha passagem, mas eu tava com muita dor, mandaram eu voltar pra casa, falaram que era aquele, tem um nome que eu não vou lembrar agora, mas que é como se fosse dores do parto, mas que não era, mas eu tava sentindo muita dor. Aí, segundo dia, muita dor, fui pra maternidade, não tinha passagem, mandou eu voltar pra casa. E eu não conseguia deitar na cama, não conseguia ficar sentada, doía muito. Eu só conseguia ficar sentada no vaso. E minha mãe ficava com medo do bebê estar nascendo e de repente cair dentro do vaso, né? E aí tudo bem, continuamos. Terceiro dia fomos pra maternidade. E aí a mesma coisa, até que eu falei, doutor, eu não tô aguentando mais, hoje já é o terceiro dia. Aí quando ela colocou um aparelho na minha barriga e tudo, ela falou, realmente é contração de parto, eu não posso liberar você, mas eu também não consigo internar porque só tem um dedo e meio de dilatação. E aí ela falou, olha, eu vou te ajudar. E aí foi quando ela, com as mãos, né, forçou uma dilatação e estourou minha bolsa. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Eu já tava sofrendo, tinha 2 dias, aquele era o terceiro dia, eu não conseguia mais ficar de pé. Pegaram uma cadeira de rodas, né, me colocaram na cadeira de rodas e me levaram lá pra sala do pré-parto. E ali eu gritava muito, eu sem soro, sem nada, eu gritava. Até que veio uma médica e falou, olha, ela já tá muito avançada, tem que tirar ela da sala do pré-parto, tem que levar ela já pra sala do parto. E toda vez a médica vinha fazer o toque, não dava certo, porque sempre tava com a dilatação muito baixa. Eu comecei a gritar e tinha muitas vozes na minha cabeça, falando pra eu declarar a morte da minha filha, que aquele sofrimento pararia, para eu declarar a morte daquele bebê, para ele morrer. E eu brigando com a minha própria mente, porque eram muitas vozes e eu não conseguia entender aquilo. Até que eu levantei e eu gritei, eu falei, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, socorro. Aí veio uma enfermeira me dar comida, ela falou, você precisa comer, porque você tá 3 dias sem comer. Eu falei, eu não quero comer. E assim, foi muitas lutas. E eu apagava, e minha mãe ali batendo no meu rosto, fazendo massagem no meu pé, e ela falava pra mim, cadê seu Deus? Cadê a sua fé? E nesse momento todo, realmente, eu tava sentindo tanta dor que eu esqueci de orar, eu esqueci de falar com Deus. Até que eu peguei no braço da médica e falei, olha, salva minha filha. Já tava saindo sangue. Veio um outro médico, avaliou e falou, olha, já tá passando da hora. E aí eu orei a Deus, falei, Deus, eu sou sua filha, a minha filha é sua filha, eu confio em ti, o que o Senhor tiver pra gente, eu aceito. Passou nem 1 minuto, a médica entrou e falou, olha, a cesárea foi autorizada, mas a sua mãe não pode assistir o parto, porque minha filha tinha toda a probabilidade de nascer morta. E aí a gente foi pra sala da cesárea. A última imagem que eu vi foi minha mãe com aquela roupinha, né, a touquinha toda do centro cirúrgico, porém ela não podia entrar, e eu entrando de cadeira de rodas, e ela olhou pra mim e falou, entrou nós 3 aqui, e vai sair nós 3 daqui. Ora, me colocaram na maca, me deram a cesárea, a RAC, e a RAC não pegou. Eu deitei, eu tava sentindo tudo, ele já se preparando pra fazer o corte, tudo. Aí eu falei, doutor, é normal sentir as pernas? Aí ele falou, não, você tá sentindo as pernas? Então levanta suas 2 pernas lá pro alto. Eu levantei. Ele me levantou na hora, rápido, ele falou assim, gente, isso não é possível. Me deu outra hack. Aí eu deitei. Aí nisso ele pegou, furou assim minha perna, tá sentindo? Aí eu falei, não, agora eu não tô sentindo. Aí a médica veio com o bisturi pra fazer o corte na minha barriga. E o bisturi não funcionou. Aí foi quando ela falou, gente, vamos orar, porque o que tá acontecendo nesse parto não é natural.
E eu lembrei de uma música, um louvor que eu ouvia na igreja da minha avó. E eu comecei a cantar. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E comecei a orar todo o procedimento, a louvar, né? Todo esse procedimento louvando esse louvor. E eu senti minha filha sair. Senti minha filha sair, mas ela não chorou. Aí nisso eu comecei a apertar minhas mãos, porque se ela não sobrevivesse, eu não ia ter força pra continuar, depois de tudo que eu passei, entendeu? E aí ela chorou. E aí a médica gritou, 19h50, nasceu. Aí ela olhou pra mim e falou, olha, sua filha tá bem, agora eu preciso que você fique bem. Aí me deixaram minha mãe entrar, minha mãe foi lá ficar com a minha filha, tanto que a médica cortou um pedaço da roupa dela, azul, e fez um laço na cabeça da minha filha, porque foi um milagre. Eu tenho até aqui pra mostrar. Aqui. Aqui. Ela cortou um pedaço da roupa dela, fez um laço na cabeça da minha filha e falou, vó, pode tirar foto e tal. Aí minha mãe olhava pra mim de longe, porque eles não deixaram minha filha chegar perto de mim, porque minha pressão tava muito alta, tava muito abalada, e tudo podia interferir, podia dar uma eclâmpsia, né? E aí minha mãe olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Aí eu falei, tá, mãe, cuida dela, não sai de perto dela, fica perto dela. Aí minha mãe falou, fica bem. Dali, eu saí da sala, era umas 8h30, fiquei na observação até meia-noite, porque a minha pressão não baixava, eu sentia muito frio. E até que uma enfermeira pegou a minha filha escondido e falou, ó, eu não podia fazer isso, mas você precisa ver sua filha. Eu não sei se ela achou que eu ia morrer, se ela achou que aquilo ia me curar, não sei. Sei que ela falou assim, eu não podia trazer sua filha aqui, mas você é mãe, você precisa vê-la. E aí eu cheirei minha filha, senti o cheirinho dela, senti ela. E foi quando eu falei, não, minha filha tá bem, eu preciso ficar bem. E comecei a orar a Deus, orar. Quando foi meia-noite, eu fui liberada pro meu quarto, junto com a minha filha. Nós fomos juntas acampar o bercinho dela junto com a minha maca, né? E nós fomos. Aí colocaram nós duas no quarto. Eu não podia me mexer, né? Ver ela. E aí a minha mãe entrou. Foi a cena assim mais... Ela falou, eu não disse pra você que entrou nós três aqui, ia sair nós três daqui. E ali nós ficamos durante 5 dias. Porque tudo amarrando a gente. E aí numa das noites, na segunda noite, eu senti a cama mexer, a bater, mas eu sabia que aquilo não era uma coisa ruim. Era Deus pedindo pra eu falar do que Ele fez. E eu dei o meu testemunho no Instagram, escrito e tal. E depois de 2 dias liberaram a gente do hospital. Não estavam deixando liberar a gente do hospital porque a minha filha ainda não tinha feito a pega do peito. E aí, quando eu consagrei tudo a Deus, eu orei, agradeci, eu dei o meu testemunho. Foi quando a gente foi liberada do hospital. Então, gente, o que eu tenho pra dizer nesse vídeo é: creia em Deus sobre todas as coisas. Não importa se estão fazendo macumbaria, feitiçaria, oração contrária, se não gostam de você, se têm inveja de você. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei por tudo que vocês podem imaginar sozinha, grávida. Mas Deus foi meu chão, meu alicerce. Eu só tinha Deus, o que foi tudo. E Deus mandava pessoas falar comigo. Era pregações, era pessoas, revelações, várias coisas. E o inimigo também. E no meu momento mais frágil, no meu momento mais de pouca fé, o inimigo ainda assim tentou fazer que eu me curvasse diante dele. O inimigo tentou fazer com que eu fizesse trabalhos, eu adorasse, que eu cresce nele e não em Deus. E eu, no meu momento mais frágil, eu ainda assim preferia acreditar em Deus. E eu preferi, se fosse pra morrer, morrendo, crendo em Deus, sabendo que eu fiz a coisa certa, pra mim e pra minha filha. E assim foi feito. E hoje ela é uma menina linda, inteligente, forte e corajosa. E nós duas estamos seguindo o caminho de Deus hoje, porque eu prometi isso pra Deus. Isso.